Amém. Bom, vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, então, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Nós vamos continuar a nossa série a respeito de educar a criança no caminho em que deve andar. Começamos na semana passada, os irmãos que acharam Provérbios 22, digam amém. Ninguém. Amém. Amém, tá bom. Então digam lá, diz assim a palavra de Deus. Versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Só isso de novo. Que o Senhor então abençoe a leitura dessa palavra, Senhor nosso Deus. Louvado seja o teu nome, obrigado por este culto, obrigado por esta congregação. Não permita que o teu servo desvie daquilo que é a tua vontade para a mensagem de hoje. Abençoa a todos aqui presentes, que todos estejam prontos para ouvir a tua palavra. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, começamos no domingo passado uma série sobre educar a criança no caminho em que deve andar. E agora nós vamos aprofundar isso, porque para educar é preciso entender o que se vai educar, como princípios básicos e bíblicos da fé cristã, que nós precisamos entender para transmitir aos nossos filhos. E hoje nós vamos falamos na semana passada sobre família, falamos sobre autoridade, e agora nós vamos tratar sobre casamento. Amém? Quando Deus estabeleceu Adão no jardim do Éden, deu a ele toda a autoridade. Então Deus botou Adão lá no jardim do Éden, deu toda a autoridade para governar sobre os animais, sobre a terra. E Adão começa a fazer isso. Ele vai dando nome aos bichos, vai administrando a criação de Deus. Prática esta que não acabou. Os homens continuam encontrando animais e nomeando os animais. Deus estabeleceu naquele momento uma ênfase com a qual o homem se relacionaria com Deus e com a criação. Então, qual é essa forma? O homem passou a ser responsável por administrar e governar a criação de Deus. E ao fazer isso, ele precisa prestar contas a Deus. O homem presta conta a Deus sobre tudo o que faz. À medida em que suas ações deveriam e devem ainda expressar a glória do Criador. Ou seja, o homem passou a ser o sacerdote por intermediar a relação entre Deus e a criação. Uma vez posta a sua soberania sobre toda a criação e a sua responsabilidade sobre tudo o que Deus lhe deu, Deus então deu mais uma coisa para o homem, o qual ele precisava administrar muito bem, cuidar com zelo e prestar contas a Deus deste cuidado. Uma coisa tão magnífica, tão maravilhosa, que a resposta imediata de Adão foi aumentar ainda mais a sua responsabilidade e o seu papel diante a criação. Ele agora não seria mais apenas, entre aspas, o sacerdote na relação entre a criação e Deus, mas seria também o profeta. Ele falaria com autoridade em nome de Deus. Deus deu a Adão Eva. Uma mulher foi o presente que Deus deu para Adão. Um presente tão espetacular que a primeira coisa que ele fez quando olhou para a mulher foi profetizar. Diz assim Gênesis 2, 23 e 24. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E eu pergunto, como Adão sabia o que era pai, o que era mãe? Como ele poderia saber que a partir daquela relação um conceito familiar estaria estabelecido e que em algum momento o homem precisaria deixar os seus pais e formar a sua própria família com a sua esposa? Se ele era o único homem, primeira vez que ele viu uma mulher, como ele poderia saber dessas coisas? Adão estava exercendo o seu papel de profeta. E o propósito de um casamento passou a estar bem definido. Já estava claro para Adão antes mesmo dele se casar. Adão era um cara muito sábio. Ele sabia que, em primeiro lugar, o seu exercício real de reinar sobre a criação de Deus e de prestar contas a Deus sobre a criação agora estava compartilhado. Adão ganhou uma ajudadora. O homem estava agora vazio. Homens e mulheres estão vazios e incompletos e só conseguem atingir a plenitude quando se casam.
vocês todos que estão aqui, meninos, jovens, ainda não são nada. Vai se tornar uma pessoa quando se casar. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dois são uma só carne. Então você ainda é metade. Precisa encontrar a sua cara metade. Os dois juntos seriam uma só carne. E não só isso. O papel sacerdotal sobre a criação deveria e deve ser transmitido para as futuras gerações. O casamento passa a ter então uma função social primordial na perpetuação da própria sociedade. Ele é a base para que se possa crescer e multiplicar uma sociedade. Deus mandou que crescessem e multiplicassem. A partir do quê? Do casamento. Casar-se passa a ser, portanto, um ato fundamental para os seres humanos, um ato de sobrevivência que está acima da própria humanidade. Casar-se é um ato que transcende a nossa humanidade, ele está acima de nós e, por conta disso, o casamento não poderia ser nada menos, senão sagrado. Portanto, o ato de crescer, desenvolver, se tornar alguém, começa no casamento. Quando a pessoa ainda não se casou, ela não é uma só. Antes de continuar sobre isso, toda vez que eu falo sobre casamento, sobre a sacralidade do casamento, alguém me manda mensagem, reclama e tudo mais. Por quê? Por escolhas de suas vidas, cometeram erros e se sentem ofendidas com a mensagem da palavra. E eu tenho uma palavra para você que está pensando isso agora. Supere isso. Seria o cúmulo do egoísmo eu deixar de pregar a sacralidade do casamento para as novas e futuras gerações, simplesmente porque as gerações anteriores não tiveram o zelo e o cuidado para com isso. Eu não posso ser responsável pela ruína das gerações futuras. Então supera isso. Não se trata de você, se trata de toda uma geração. Uma vez percebido o propósito maior do casamento perante a sociedade, da sua sacralidade, passa a ser, então, o que é mais importante no casamento? A manutenção do casamento. Estudos indicam que as pessoas que são mais felizes dentro dos seus casamentos, as pessoas que são mais felizes dentro dos seus casamentos são justamente aquelas que cresceram em um lar em que os seus pais permaneceram casados. Cresceram em um lar em que há disciplina firme, ou em que são do interior, porque o casamento para essas pessoas mais humildes é de fato sagrado, ou em uma família convencional cristã. E em quinto lugar, estou colocando em ordem de estatística, em quinto lugar, o ajustamento conjugal se apresenta diretamente ligado a uma participação social e ativa em uma igreja cristã local. Quem falou isso não foi nem questão, está lá em Elementos da Sociologia, de Samuel Koenig, editora Zahar, pode pesquisar. Ou seja, a partir do momento em que um casal se torna pai, a felicidade futura e a segurança emocional dos seus filhos está intimamente ligado à relação dos seus pais com o sagrado que é o casamento, com o cuidado em disciplinar os seus filhos, com uma disciplina firme e com a manutenção e comunidade dentro de uma igreja. 3 pontos chaves para o sucesso do futuro dos seus filhos. E são justamente os 3 pontos mais atacados em um lar. Tudo é motivo de divórcio. As pessoas estão vivendo sempre pensando em divórcio. É outra pessoa, é falta de dinheiro, é briguinha por não fez comida, coisas fúteis. As pessoas se enchem e querem largar, abandonar e procurar outras pessoas. 2, a disciplina. Muita briga no lar, uma forma de educar os seus filhos, porque não se submetem à palavra de Deus. E em terceiro lugar, o que é mais atacado? A igreja. A igreja é super atacada, as pessoas não querem participar da igreja, não percebem a importância que isso faz para além de si mesmo, mas para as crianças, para os adolescentes, para uma vida em igreja. Diante disso tudo, de tamanha importância do casamento, não existe outra alternativa para ele senão o sucesso. Mas como eu vou medir o que é e o que não é um casamento bem-sucedido? Será que é o dinheiro? Será que é ter muitos filhos? Será que é prosperar de alguma forma? Não. A Bíblia diz lá em Provérbios 17:6 o seguinte: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Não poderia ser diferente. Se o propósito maior
do casamento profetizado por Adão é o da sobrevivência, é o de prosperar, é o de se tornar um só, é uma relação social moral. A coroa que vai consagrar, este é um casamento bem-sucedido, são os seus netos, não são os seus filhos. Por quê? Quem tem neto vai poder saber. Eu não tenho netos ainda, quem assistir, tiver neto, vai poder confirmar se é ou não é verdade. Se você possui netos e esses netos vivem para a honra e glória do Senhor, significa que você desempenhou bem seu papel de pai e de mãe, que era o de instruir os filhos no caminho do Senhor para eles não se desviarem. E mais, se eles transmitiram isso para os filhos dele, então você fez um bom trabalho. A glória, a coroa, está nos filhos dos filhos, não está nos filhos. E a glória de quem fez isso? Então, eu sou avô e meus netos estão sendo educados pelos meus filhos a seguirem o caminho de Deus. A glória é minha? Não, é dos pais, ó. A glória dos filhos são os seus pais. Então, quem fez isso, quem me ajudou nisso? Os meus pais. Bisavô dos netos. Muito bem. É claro que uma pessoa recém-convertida, como é que vai funcionar isso? Ela também está dentro disso. Existe uma clara distinção na Bíblia a respeito da nossa descendência, o cuidado que nós temos que ter com a nossa descendência. Do contrário, na Bíblia não teria tantas genealogias que as pessoas pulam na maioria das vezes. A Bíblia fez questão de escrutinar as genealogias detalhe por detalhe, não só para que nós entendamos e percebamos a linhagem messiânica que seria até Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, direto de Adão. Mais do que isso, mas também para nos ensinar que devemos, o cuidado e o zelo que devemos ter para com nossos filhos, netos, bisnetos, aquilo que a gente vai deixar para eles. Afinal, se nós entregamos a vida a Jesus Cristo, se eu e você aceitamos a Jesus Cristo, passamos a fazer parte do povo de Deus. E os judeus não são o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Amém. Muito bem, então nós temos que ter o quê? Cuidado, uma obrigação real de realeza para com os nossos pequeninos. Uma vez que se percebe que o seu casamento não lhe diz respeito, não dirige a sua felicidade, mas sim a felicidade dos seus filhos, o divórcio passa a ser uma aberração, é uma coisa esdrúxula. Afinal, se você pensa quem não está casado e pensa que vai encontrar a felicidade no cônjuge, pode desistir. Isso não vai acontecer. A pessoa mais importante do seu casamento não é você, são os seus filhos. A Carla, essa semana, recebeu um monte de gente, todos os dias teve visita aqui em casa. Uma das visitas, uma amiga dela, que eu nunca, assim, eu sempre achei muito empoderada e tal, ela dizia que não queria casar, não queria ter filho, essa coisa toda. Pois bem, ela arrumou um emprego fantástico, ganhava muito bem. Casou-se com o marido do mesmo emprego dela, mas ela ganhava mais do que ele até então. Casou-se, não queria casar, casou. Super bem sucedido, independente e tudo mais, não queria engravidar, engravidou. E aí nasceu o filho. Qual foi a coisa que ela percebeu? Eu preciso estar com meu filho. E ela largou o emprego, extremamente bem sucedido. Ganhava mais do que o marido para ficar e cuidar e ser responsável pelo seu filho. Tão lógico. E aí, o marido, depois, passado o tempo, percebeu que ele também precisava dar mais, porque o trabalho exigia demais, precisava dar mais atenção. E o que ele fez? Largou o emprego também. E arrumou outro emprego, fez um concurso, passou, largou, se mudaram para o interior. E essa é a vida de pessoas que são comprometidas. Se mudaram para Salvador, não é interior. Fui corrigido aqui. Mas é a vida de pessoas comprometidas com o sucesso familiar, com o seu casamento. E eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, como é que as pessoas podem nos surpreender? Uma vez que você percebe isso, percebe que marido e mulher estão presos para sempre um ao outro, você percebe que tem uma importante decisão a ser tomada na vida. Nós que somos casados, e vocês que um dia vão casar, têm uma importante decisão a tomar na vida. Vocês podem aceitar o fardo, que é difícil, não é fácil, e tentar, então, a partir disso, tentar amenizar as coisas um para o outro, ou você pode se encher de ressentimento e viver brigando e ter essa vida aí. É uma escolha. Qual você escolhe? Eu quero amenizar as coisas do meu relacionamento. Como você faz isso? Bom, quando eu estava formulando essa série,
eu li o máximo de livros que foi humanamente para mim possível ler. Estudei e resumi o máximo de estudos que eu pude e assisti a milhões e milhões de horas do Cláudio Duarte na internet. E eu percebi que existe um campo que é realmente frustrante em encontrar conteúdo de qualidade para se aprofundar. E é justamente o aprimoramento da relação conjugal. Por quê? Porque quando você procura, quando você vai estudar o que se diz por aí, você vai encontrar dicas de como encontrar a pessoa ideal para você. Dicas sobre a família do pretendente e a relação da família dele com a família dela e o que isso influencia e tal, um monte de coisa. O Cláudio Duarte fala muito sobre isso. Dicas sobre questões de intimidade das mais malucas possível. Dicas de coisas que parecem, sinceramente, não ter nenhum pé de proximidade com a realidade. Só deve funcionar naquele momento que está sendo falado ou no comercial de TV. Quem é casado sabe que esses conselhos, essas dicas, essas orientações profissionais são ilusórias, são fantasiosas, porque na prática não acontece, é uma expectativa irreal e vai gerar frustração, porque quando o cara assiste uma pregação lá, dando uma dica, Cláudio Duarte dizendo que quando ele estiver na festa ele vai ter que fazer isso e aquilo, chega lá, não acontece, a mulher vai falar para o marido, pô, você não viu o Cláudio Duarte falando? O marido vai falar para a mulher, pô, você não viu coisa falando? Porque é uma expectativa irreal. E gera frustração quando você acha que aquilo é o certo. Então vou deixar a minha sugestão para amenizar a labuta do casamento. Aí você julga se vai surtir mais efeito ou não no seu casamento. Pensa no seguinte, todo dia de manhã, quando você acordar, você vai olhar para você no espelho, a parte do espelho eu estou só fazendo firula, mas vai refletir sobre o seguinte, como eu posso fazer para amenizar a condição miserável do meu cônjuge? Como eu posso fazer para amenizar a condição miserável do meu cônjuge? Poxa, a condição do meu cônjuge não é miserável, não. Esta é uma realidade. Jesus prometeu que no mundo tereis aflições. E é muita luta. Coloque-se no lugar do outro. Faça isso hoje, amanhã você faz de novo e vai fazendo isso. Daqui a 3 anos, me diz onde vai estar o seu casamento. É com luta. Não é com passe de mágica, varinha de condão, nada disso. Marido e mulher precisam se dedicar com todo o empenho e esforço para amenizarem a dificuldade, o sofrimento do outro. E não se engane, todo mundo tem sofrimento. Não, meu marido não tem não, está sempre feliz, disposto, animado, alegre, brincando com as crianças, dá um jeito, faz o café da manhã, melhora um pouquinho mais ainda, faz um almoço especial para ele levar para o trabalho. Sempre tem algo que você pode fazer. Não, minha esposa está sempre divertida, animada, disposta. Ajuda ela lá, trocar as fraldas lá, lavar as fraldas de pano, do cocô do neném, ninguém usa mais, né? Mas enfim, sempre tem algo que você pode fazer. Antes de decidir se divorciar, eu vou dar alguns dados para vocês. Ó, quero me divorciar, então vamos pensar aqui, ó. O suicídio é a 4ª maior causa de óbitos hoje entre jovens de 15 a 29 anos. A influência do meio doméstico e os laços de família possuem grande impacto no suicídio. A família determina, inclusive uma família cristã desestimula, a palavra que foi usada, consideravelmente o ímpeto ao suicídio. Crianças cujos pais se divorciam são mais ansiosas e inseguras, têm mais dificuldade de dormir, voltam a fazer xixi na cama, aceleram seus ímpetos sexuais e começam a se conhecerem mais cedo. Quando adolescentes buscam se relacionar intimamente mais cedo do que outros, sofrem mais depressão, têm pior desempenho na escola, têm dificuldade de concluir os seus projetos do que os outros adolescentes cujos pais permaneceram casados. Quando se casam, são mais infelizes em seus casamentos, têm mais chance de se divorciarem também, se envolvem em mais casos extraconjugais. De maneira geral, filhos criados sem a figura paterna são mais tendentes a se envolverem em crimes e cometerem suicídios. Filhos de casais divorciados que se divorciam quando adultos possuem 30% mais chance de tentarem um suicídio no caso de homens e 45% a mais no caso de mulheres. São números absurdos. E você enxerga tudo isso, toda essa questão, e me parece ser um cúmulo da covardia submeter os seus filhos a uma probabilidade tão contrária para o futuro deles. Existem casos de exceções. Claro, existem pais que abusam dos filhos, que fazem coisas absurdas com a criança, violência absurda no lar,
E nesses casos, eu já falei extra púlpito, agora falo de púlpito, corro eu o risco de perder o meu galardão, para não correr o risco de ter nas minhas mãos uma criança assediada, estuprada, um pai que matou a mãe ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nesse caso, na suspeita, divorcie-se. Mas só nesses casos, o resto em hipótese nenhuma. Se a sua família não está diante de qualquer ameaça nesse sentido, nenhum motivo existe para que haja o divórcio, nem mesmo a traição. Muito bem, agora eu vou tratar de um assunto importante, que é a relação íntima de um casal. Vou tentar falar sempre assim, relação íntima de um casal. Por quê? Porque é um tabu nas igrejas. E é verdade que se tem falado mais acerca disso recentemente, o próprio Cláudio Duarte fala disso. A Bíblia é bem clara quanto à proibição de qualquer ato extraconjugal. E preciso ter coragem de tocar nesse assunto. Se você se envolveu antes de casar, você cometeu o pecado gravíssimo da fornicação. Mas se você cometeu depois de se casar e extraconjugalmente, você cometeu adultério. Abaixo de crimes absurdos são os mais graves. E abaixo também de adorar outros deuses, etc. Cada vez mais os jovens têm se casado com idade mais e mais avançados. E eu pergunto, será que os jovens estão se guardando para seus cônjuges? Então, pode não parecer o jeito mais inteligente de se abordar o assunto, mas é o único jeito que eu entendo ser necessário. Desde os anos 70, o Brasil começou a desenvolver uma cultura fantasiosa, doentia, demoníaca, alimentado pelo uso da pílula anticoncepcional e proteção, camisinha, em larga escala. Criou-se a percepção de que o ato de uma intimidade de um casal agora não oferecia mais perigos à sociedade, porque ele estava eliminando os riscos de gravidez indesejada e de doença. Toda uma geração cresceu e sentiu-se emancipado dos seus pais, que agora estavam ultrapassados. Afinal, eles poderiam andar lado a lado, serem responsáveis e ter quantos atos eles quisessem. Uma jovem, nos seus 20 anos, poderia e deveria tomar pílulas anticoncepcionais mesmo sem se casar. E assim ela estaria sendo responsável. E um jovem responsável tinha sempre proteção consigo. Desta forma, toda possível consequência teria sido eliminada, tá certo? Mentira. Alguns resultados disso surgiram desta nova percepção de mundo. O primeiro foi que descobriu-se que a intimidade de um casal é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Não somente propaga doenças, engravida, mas está ligado diretamente ao emocional do indivíduo e ao espiritual. E não é por acaso que temos tantos adolescentes que vão ficando bêbados, buscando festinhas e tudo mais no alto dos seus 30 anos. É por isso que as mulheres que não se casaram na casa dos 30 vão ficando desesperadas e vão se submetendo a qualquer tipo de relação maluca. Porque no caso da mulher, ela corre contra o tempo. Ela tem até os 40 anos para ter filhos. E antes disso, ela precisa criar uma família estabilizada, conhecer alguém, casar. E tudo isso demora anos. Uma a uma, elas vão se envolvendo com seus namorados, vão se entregando para eles antes do casamento, e elas vão vendo que o tempo vai passando, e elas vão sendo largadas pelos seus namorados. Seus namorados vão se apaixonando por outras, e vão construindo a família com meninas mais novas, a família que ela sonhou com outras pessoas. Tudo isso, simplesmente, porque não se guardou para o casamento. A mulher que se guarda para o casamento nos dias de hoje, e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, é por isso que eu estou falando isso, ela vai perder 10 mil namorados idiotas e sem o temor do Senhor. Porque só um completo idiota, boçal, terminaria o namoro por causa disso. Mas vai ganhar um marido que vai honrá-la e amá-la para sempre. Um homem que se guarda para o casamento vai ser 1 milhão de vezes mais realizado neste campo com a sua esposa. Um dos grandes problemas de hoje é a impotência dos homens. O uso absurdo de Viagra, homens de 20, 30, 40 anos. Viagra é para o meu avô de 90 anos e olhe lá. Mas devido a múltiplas experiências que esses homens estão vivendo no passado e a busca incessante por prazer online, os homens não conseguem mais se relacionar com suas esposas. Estão totalmente envenenados. Não se guardar vai ser um problema para você na sua vida de casal.
A relação íntima do casal está diretamente ligado ao amor e ao romance. É assim na Bíblia. Ela passa a ser algo poderoso, íntimo, com marcas psicológicas nos indivíduos, marcas que perduram para sempre. Pensa no caso de Davi e Betseba. Inicialmente, ele foi movido por um impulso. Aí ele se envolve com Betseba e vem as consequências, elas sempre vêm. E elas vão sendo devastadoras, não só pela gravidez, mas pela cegueira do próprio Davi. E ele vai cometendo cada vez mais e mais e mais absurdos. Uma relação inapropriada o transformou e o transformou para sempre. Não passou muito tempo e Davi estava completamente apaixonado por ela. Você vai ver isso lá em 2 Samuel 11, 2 e 12, 24. Intimidade e amor estão ligados, como no caso de Jacó e Raquel, onde o desejo e o amor romântico estavam intrinsecamente entretecidos ali. Gênesis 29 e 20. Não existe ato casual de intimidade. Não existe nada que não tenha consequência. E todas elas são, antes de qualquer coisa, espirituais. Não há dúvida de que dentro do contexto apropriado do casamento, a intimidade foi designada por Deus para dar prazer, alegria, para consolidar o casamento, conforme demonstra bem claramente o que está escrito na alegoria lá de Provérbios 5:15 ao 21, de deleitar-se com a esposa de sua juventude. Ou leia o livro de Cantares na Bíblia, você vai ver o que é uma relação de intimidade. A união física entre homem e mulher o coloca em um vínculo de parentesco consanguíneo, de primeiro grau. E eles se tornam uma só carne, Gênesis 2:24. Razão pela qual é estritamente, desesperadoramente proibido na Bíblia uma relação, vou falar de forma assim, maternal, de madrastos e padrastos, irmãos, netos, meio-irmãos, tios, nora, cunhados, primos, tudo isso proibido lá em Levíticos 18 a 20. A carne de um passava a ser a carne do outro, e a relação dá direitos familiares, inclusive. Está lá a história de Tamar e Ruth, Gênesis 38, quando elas atraíram a atenção para obterem benefícios da sua família e de descendência. Descobriu-se, portanto, que trata-se de uma força poderosa, com imenso poder de devastar as pessoas, cujos danos, às vezes, são definitivos. Cada vez mais a nossa sociedade foi tendo mais e mais e mais relações, e como consequência disso, o estado emocional dos brasileiros vai de mal a pior, e a depressão é o mal do século. De alguma forma estranha, essa cultura destrutiva, demoníaca, adentrou nas igrejas. E os jovens dos anos 70 se tornaram pais adultos, daqueles que hoje em dia têm 30 e 40 anos. Adultos estes que nunca tiveram falta de camisinha em suas carteiras ou pílulas anticoncepcionais. Mas os seus pais trataram de ensinar os seus filhos rapidamente que era possível eliminar as consequências indesejadas, sem perceberem que eles mesmos estavam tendo divórcios, destruindo suas famílias e seus lares. E nos anos 90, houve uma explosão de divórcios. Pessoas que não estão mais felizes. A geração dessa, dos anos 70, que hoje está ali entre 50 e 60 anos, com certeza absoluta, não é mais feliz nos seus relacionamentos do que a geração dos pais deles, dos nossos avós de hoje. Inacreditavelmente, esse comportamento não é diferente nos meios cristãos. Nós morremos de medo do escândalo, de nossas filhas engravidarem, e nós os instruímos a se precaver, a se proteger. Orientar os nossos filhos nessa área se tornou a regra não falada nos meios cristãos, mas amplamente propagada e aplicada. Tememos tanto o escândalo que jogamos nossos filhos como ovelhas na boca de lobos, fragilizados e perdidos. E eu diria que nós estamos privando os nossos filhos a beleza de descobrir a sua intimidade dentro da estabilidade segura, protegida e aprovada por Deus do casamento. É claro que é impossível privar os nossos filhos totalmente hoje, por causa da internet, mas nós devemos fazer o máximo. Nosso trabalho como pais é oferecer os meios necessários para que a Bíblia manifeste o quê? O esplendor da palavra de Deus. A Bíblia, sem submissão a ela, não vai ser a palavra de Deus para você. Vai ser apenas um livro. Você precisa se submeter a ela. Através da vida dos nossos filhos, é possível que eles desfrutem disso melhor do que nós, mas é impossível ser feito abrindo uma exceção tão grande no nosso sino. O ato casual oferece uma gratificação momentânea e a gente precisa fazer com que nossos filhos
corram da gratificação momentânea, por isso que tem tanto uso de drogas por aí, mas sempre vai ter consequência. Milton Friedman já disse, não existe almoço grátis, sempre há um preço a ser pago. As pessoas com as quais eu converso, convivo e debato, constantemente me perguntam, por que os cristãos de hoje não conseguem desfrutar da glória e do poder de Deus, os milagres e tudo mais? E eu não vou entrar na questão de será que isso aconteceria, a questão do princípio bíblico dos milagres na época para os de hoje. Mas eu me pergunto, será que Deus agiria no meio do seu povo com tanta promiscuidade como agiu naquela época? Será que Deus usaria uma geração tão condescendente que perverte e adultera a palavra de Deus com tanta promiscuidade para apresentar a sua glória ao mundo? Será que nós temos o direito de esperar o sobrenatural de Deus em nossas vidas pervertidas, com uma brecha tão grande? Honestamente, eu não sei exatamente a resposta dessas perguntas, mas vale a reflexão. Afinal, Deus é um Deus de misericórdia. Você cometeu o pecado, Ele vai te perdoar. Ele é um Deus de misericórdia. E nós não precisamos merecer nada. Mas será que Ele não teria zelo pelo seu próprio nome? Seja como for, não bastasse a devassidão moral de muitos cristãos e, como consequência, depressão e os enfraquecimentos espirituais que afastam a juventude da igreja, este conceito de estímulo positivo tem sido exacerbado, especialmente com o crescimento da internet. Nós, pais, somos responsáveis por controlar tudo o que os nossos filhos vão assistir na internet. É fundamental que nós conversemos com eles sobre os aspectos bíblicos da sexualidade e da sacralidade no casamento, no tempo apropriado, e prepará-los para que eles possam se casar e sair de casa de maneira responsável o mais rápido possível. Para que ficar esperando? Por exemplo, uma das principais dificuldades modernas dos casais hoje se casarem é justamente a questão financeira. É difícil. Quem casa quer casa, e casa é caro, é difícil. Eu me lembro quando namorava minha esposa, eu estava doido para casar, doido. Tinha lá meus 22, 23 anos, falava disso o tempo todo com ela. Eu sempre tinha uma resposta dela. Ela dizia assim, ó, eu tenho conforto, comida e tranquilidade na casa do meu pai. Enquanto você não puder me oferecer, eu não me caso com você. E eu ficava desesperado. Eu falei, estou ferrado. Como é que eu vou conseguir isso com 22, 23 anos? O dia e a noite inteira planejando como eu ia me casar. Prioridade número 1 da minha vida era isso. Como é que eu vou fazer para casar? E não conseguia. E finalmente eu tive o mínimo do mínimo. Um lampejo de possibilidade. Comprei a aliança, cheguei lá agora, não tem como escapar mais. 1 ano depois, nós estávamos casados. Mas não foi fácil. Não tinha ninguém para ajudar. Trabalhava loucamente, ganhava muito pouco, juntava o pouco que ganhava. Trabalhava sábado e domingo, todo sábado e domingo, sim, domingo não, até 2 horas da tarde. Fiquei 7 anos sem tirar férias, nunca. Um feriado prolongado eu viajei, fomos para Angra dos Reis, eu e minha esposa e a família dela. Nada, as pessoas viajavam, faziam tudo pensando em casar. O domingo que eu não ia trabalhar, eu dobrava com um outro colega, eu trabalhava no lugar dele até as 2 horas da tarde, ia para o culto à noite, para tentar ganhar dinheiro e juntar algum dinheiro. Não tinha salário, era só comissão, precisava vender. Pela ambição de casar, minha esposa, convertida, entendeu que iria esperar o casamento. E eu, cristão, adolescente, não queria saber daquilo. Mas a decisão dela foi se guardar e isso me motivou a trabalhar duro para poder casar. É o que falta na geração de hoje. As mulheres se entregam, os homens se cansam e procuram outras. Não precisa mais ter a responsabilidade. Hoje, eu desejo que minha filha, quando crescer, faça o mesmo com os namorados dela, que ela vier a ter. Isso vai servir como um belíssimo processo de seleção natural, onde os fracos, os incapazes de lutar para conquistar o seu espaço no mundo, se tornem indignos dela. É isso que eu quero. Mas, ao contrário, ela vai se tornar alguém desejada pelos homens, homens que vão dar valor, vai arrumar alguém valoroso. E eu tenho orado por isso desde agora. Desde que meus filhos nasceram, que eu oro pelas esposas e marido deles. E você precisa fazer isso também. Por outro lado, eu não espero nada menos do que respeito e foco do meu filho. Eu quero que ele seja um homem forte, um vencedor, honrado, do tipo que vai honrar e respeitar e amar a sua esposa e que vai se guardar para o seu casamento de maneira apropriada. Mas tudo isso
não deve, por exemplo, nos impedir de ajudá-los. Eu tive dificuldade, talvez seu filho não precise ter. Conheço um casal de amigos que o pai esperou. Quando o filho casou, na dificuldade, alugou lá um apartamento pequenininho, não sei o quê, casou. Aí o pai deu um apartamento para ele. Juntou dinheiro a vida inteira, quando ele mereceu, ele ganhou. Amém. Se você puder fazer isso, faça isso pelos seus filhos. Vai acelerar o processo. Não tem como preparar os nossos filhos para o casamento sem constrangimentos, porque vai ser difícil para eles remarem contra a maré da sexualidade livre, mas eles precisam fazer isso. Agora, por fim, para encerrar a mensagem, como deve funcionar a relação de intimidade de um casal. 1 Coríntios 7, 4 e 5 diz assim: a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Amém. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois de ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Eu confesso que eu não me lembro de ter lido em nenhum outro lugar na Bíblia uma promessa de Deus dizendo especificamente de uma brecha do diabo na vida de um casal que não seja nesse texto. Ou seja, marido e mulher devidamente casados precisam viver a intimidade o tempo todo, à exceção de quando decidirem se aplicar ao jejum e à oração. Se um casal não está dedicado a se aplicar ao jejum e à oração, qual deve ser a vida de intimidade dos dois? Sempre que um dos dois tiver necessidade. Por quê? Porque um corpo de um não pertence a ele, pertence ao outro. E é isso. Então, para encerrar, vou pedir para desligar o vídeo ali para que nós oremos.